Então tua campanha começou a rodar no Google Ads, está tendo impressão, está tendo clique, mas você não sabe o que fazer, o que analisar com esses dados. Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso, o que eu faço no dia a dia aqui para analisar nas minhas campanhas, tudo que eu faço passo a passo, e eu vou te ensinar aqui como fazer essa análise básica dessas suas campanhas para você saber se a tua campanha está indo bem, onde ela tem que melhorar, onde tem que otimizar para cada vez vender mais gastando menos, que é o nosso objetivo. Então vamos lá para a tela do computador para a gente aprender esse checklist básico de como analisar nossas campanhas. Então eu estou aqui nessa campanha, é um produto físico da Bripe, mas lembrando que aqui esse procedimento que eu vou mostrar aqui para vocês, ela serve tanto para produto físico quanto para produto digital, tanto no Brasil quanto na gringa. O procedimento, o método é o mesmo, só vai variar de produto para produto. Nesse exemplo que eu vou falar aqui é um produto físico da Bripe, esse GH Draw, que é um produto de masculinidade para nicho adulto, e eu vou mostrar aqui os dados dessa campanha que já rodei. Eu acabei não fazendo venda, acabei parando por causa disso, mas eu vou mostrar o que analisar um tipo de campanha como essa, que começa a rodar, ter dados, e o que a gente tem que fazer com esses dados. Então o primeiro ponto que a gente tem que observar é vir aqui em todo período e colocar aqui, ó, na data, no filtro de data, colocar todo período, para você não perder nenhuma data, nenhum período aí que pode ficar para trás. Então eu coloquei todo o período, eu vou começar a analisar minha campanha. Isso aqui eu faço diariamente em todas as minhas campanhas. Eu subo a campanha e diariamente vou analisando, ver como que ela está performando ao longo dos dias. Aqui eu subi essa campanha no dia 10 de outubro, ela rodou mais ou menos uns 15 ou 20 dias e depois eu pausei essa campanha e ela colheu todos esses dados agora que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então aqui a gente vai ver o primeiro ponto. Quando a gente entra numa campanha, está rodando, está tendo impressões é quando o nosso anúncio aparece na rede de pesquisa. Quem pesquisou pelo termo, pela palavra-chave, nosso anúncio apareceu. Então eu tenho 1.400 impressões, teve 70 cliques aqui na minha campanha, no meu anúncio, e cada clique eu paguei em torno de R$ 2,50, que totalizou um custo de R$ 175. E esse foi um dos motivos que me fez abandonar, parar de anunciar esse produto. Aqui vocês podem ver que a campanha está marcando 6 conversões, só que nesse caso eu deixei lá o checkout na Bripe ativo, e toda vez que o cliente entrava no checkout, o Google marcou como conversão, mas nesse caso não teve nenhuma venda, somente visitas no checkout. Então eu decidi abandonar esse produto em função dessas características, desses dados que eu colhi ao longo do tempo que eu fui rodando essa campanha. Então o primeiro ponto que a gente vai analisar quando tem uma campanha que tem impressão, que tem clique, é avaliar os termos de pesquisa. Termos de pesquisa, para quem não sabe, é o termo de pesquisa que o cliente digitou lá na barra de pesquisa do Google e o nosso anúncio apareceu, o termo que vinculou ao nosso anúncio. Para a gente saber esses termos de pesquisa, a gente vem aqui em nível de palavra-chave, clica em palavra-chave, aqui vai aparecer todas as palavras-chave que eu utilizei nessa campanha, vai aparecer nas palavras-chave do produto que você está divulgando. Você vem aqui, seleciona todas as palavras-chave e vem aqui, ó, em termos de pesquisa. Aqui ele vai puxar todos os termos onde o meu anúncio ele foi ativado de acordo com as pesquisas do usuário. Como é um produto físico da Bripe, ele estava escalando naquele momento, estava subindo bastante, tinha 10 ou 15 mil buscas mensais, então era uma quantidade muito alta de pesquisa. Então vocês podem ver que existem vários termos que o meu anúncio puxou durante esse tempo que ele ficou rodando no Google Ads. Então vários e vários termos, então 69 termos ativaram aqui a minha campanha. E vocês podem ver que tem alguns aqui excluído, nenhuma. Esses excluídos aqui são palavras-chave que eu não gostaria que o meu anúncio aparecesse, porque são palavras-chave que eu acho que o cliente que pesquisou aquele termo ele não estava interessado em comprar. Depois de um tempo aqui eu negativei preço, valor, aqui anabolizante, ou seja, a pessoa que está procurando GH Draw é anabolizante, ou seja, ele não está interessado em comprar o produto, ele está interessado em saber, ele está na dúvida de saber se é ou não anabolizante. Então aqui eu tive um clique, gastei só R$2, mas foi um clique em vão, foi um clique de uma pessoa que não estava interessado em comprar. Então aqui tem vários outros termos, quanto custa o GH Draw preço, esse termo que preço, GH Draw às vezes funciona, o preço, o valor, quanto custa, às vezes funciona, às vezes não funciona. Nesse meu caso aqui,
não funcionou e eu resolvi excluir todos os termos outros aqui, ó, por exemplo, bula. Quem está pesquisando bula não quer saber do produto, não quer comprar o produto, quer saber as informações da bula. Tem efeito colateral, emagrece, isso aqui não tem nada a ver com emagrecedor, faz mal para a saúde. Então todos esses termos eu fui negativando. E isso aqui você tem que fazer isso diariamente, e esse aqui é o ponto mais importante. Você vai limpando a sua campanha ao longo do tempo, a sua campanha mostrar apenas para o cliente que de fato quer comprar o seu produto. Então aqui você pode ver que tem vários excluídos. Para a gente excluir esses termos ruins, a gente vem aqui nas palavras, por exemplo, aqui, ó, seleciona elas e vem aqui, ó, adicionar com a palavra-chave negativa na campanha, deixa ela em exata como aparece aqui e só dá no salvar. Eu não vou conseguir salvar aqui porque essa campanha eu já excluí, então não posso fazer modificações. Mas é basicamente isso que a gente faz. Além de fazer isso, essas exclusões desses termos em exata, para esses termos que a gente não quer aparecer, a gente faz também a negativação desses termos separados, como por exemplo preço, valor, aqui anabolizante. E para fazer isso a gente vem aqui em nível de palavra-chave novamente, vem aqui em palavras-chave negativas, nesse maisinho, e vai digitar aqui as palavras que a gente quer excluir, por exemplo, anabolizante, valor, preço e todos os outros termos que a gente quer negativar, só o termo sozinho, não junto com o nome do produto. E vou vir aqui depois, vou dar um salvar e meu anúncio não vai aparecer quando o cliente digitar esse termo na barra de pesquisa do Google. Então esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem que se atentar, que é os termos aqui de pesquisa, para a gente limpar cada vez mais a nossa campanha e deixar ela cada vez mais limpa. Aqui tem um outro produto que eu testei, que também é da Bripe, o DTX Black Bripe, só testei algum pouco, depois parei e dei mais ênfase para aquele outro GHDRO que estava rodando mais. Aqui vocês podem ver que eu utilizei que as palavras-chave que aparecem aqui, ó, que ativaram o meu anúncio, elas foram palavras-chave exatamente no produto DTX Black, em separado e junto. Aqui é um emagrecedor, de fato ele é um emagrecedor, ou seja, aqui não teve nenhum termo que fugiu fora, por isso que eu não negativei nenhum, porque todos os termos remetiam ao produto, ou seja, para comprar o produto, diferente do outro lá, que tinha termos totalmente fora e que eu tenho que excluir e limpar a minha campanha. Então esse aqui é o primeiro ponto, que é os termos de pesquisa, que é o ponto mais importante, que é o que está ativando o nosso anúncio. O próximo a gente vai aqui na segmentação do nosso público-alvo, vai vir aqui em público-alvo e vai ver para quem que o nosso anúncio ele apareceu, para qual público ele apareceu. Então, como eu falei, esse produto é um nicho adulto para masculinidade. Então, nesse caso, o público óbvio é o público masculino e idades não interessa. Aqui nesse caso, todas as idades de fato elas compram. Aqui você pode ver que os cliques foram em diferentes idades. Então aqui, tanto na idade quanto no sexo, foi em masculino praticamente todos os cliques. Aqui no caso do feminino, eu acabei excluindo o feminino aqui, eu reduzi o lance em 80%, porque eu já entrei segmentado para esse produto, porque era um produto de alta busca, tinha 14, 15 mil buscas mensais, e eu sei que é um produto masculino, então eu já nichei exatamente para o público masculino, que é o público comprador nesse caso. E eu reduzi aqui em 80%, é só vir aqui em diminuir, ó. Diminuir 80%, ou pode ser 90%, ou você pode vir aqui e excluir aqui, editar e excluir o grupo de anúncios. Eu não posso fazer essa modificação, como eu falei, porque já excluí essa campanha, mas é só excluir também o feminino se você quiser. Eu entrei segmentado porque, como eu falei, era um produto de alta busca e é um produto específico para o sexo masculino. Só que se depois de um tempo o produto começasse a vender, tivesse várias e várias vendas, minha campanha ficasse inteligente, eu iria vir aqui novamente e abrir todos os públicos, eu não ia fechar público, idade, renda nenhuma, porque aí sim o Google ia utilizar a própria inteligência para saber se aquele público, se aquela pessoa que está buscando aquele produto quer ou não comprar. Daí eu vou deixar a cargo do Google decidir para quem ele vai mostrar. Aqui no caso da idade, eu também fiz uma segmentação, reduzi os lances, mas isso aqui eu fui fazendo conforme eu fui colhendo os dados. Eu entrei tudo em ajuste de lance aqui, tudo zerado, e conforme o meu anúncio ia rodando e ia colhendo os dados, eu vim aqui reduzir, porque como eu falei lá, eu deixei o checkout aberto, aí marcou as conversões, aqui 4 conversões, ou seja, 4 visitas no checkout para 25 a 34 anos, e 2 conversões dos visitas no checkout foi de 35 a 44, ou seja, mostrou que esse público aqui era o mais, que estava indo mais perto possível da compra, que é visitar o checkout.
Por isso que eu deixei aberto, totalmente aberto, e as demais aqui eu dei uma baixada no lance para focar apenas nesse público que tinha trazido esses checkouts anteriormente. Por exemplo, se tivesse mais vendas aqui nos 65 anos mais, tivesse aqui 10 vendas, por exemplo, poderia vir aqui em ajustar, poderia até aumentar um lance em 10%, ou seja, o Google mostrar mais ainda para esse público. Então isso aí é tudo otimização que você só faz a partir do momento que você colhe esses dados. Também tem aquela questão, tá? Por exemplo, aqui o 35 a 44 anos já tinha gasto aqui, por exemplo, R$150 e não tinha feito venda nenhuma. Eu poderia vir aqui só no 35 a 44, vir aqui em diminuir e diminuir, por exemplo, 20%, 30% do lance para aquele público que não está vendendo. Tudo isso você pode ir fazendo, mas sempre tem que ter dados, esses dados aqui para você poder tomar essas decisões. Outro ponto importante que às vezes acontece, aqui nesse caso não aconteceu. O Google ele mostrou para vários tipos de públicos e idades e não apenas do desconhecido. Muitas vezes, principalmente na gringa, acontece isso. Do Google ele mostrar apenas para o público desconhecido aqui, ó. Por exemplo, se tivesse 500 impressões e 442 foi no desconhecido e aqui nas outras quase zerado praticamente, aí tem alguma coisa errada. Aí nesse caso eu recomendo que você já faça a redução aqui de uns 20 a 30% no desconhecido para forçar o Google a mostrar para as outras faixas de idade também e não focar apenas no desconhecido. Mas isso você só faz se o Google não estiver mostrando para os outros públicos. Aqui teve impressões de todos, ó, 400 impressões aqui em 25 a 34, 310 em 35 a 44, ou seja, ele está mostrando para outras faixas e não está só concentrando aqui no desconhecido, certo? Renda familiar também eu não mexo nada, deixo praticamente tudo aberto e conforme vai tendo os dados eu vou reduzindo ou aumentando o lance para a faixa de renda. Outro ponto que a gente tem que observar além desse, da segmentação do público, é nos dispositivos. Os dispositivos eles ficam aqui, ó, em sites e relatórios, quando e onde os anúncios foram anunciados, aqui em dispositivos. Aqui ele mostra o que o smartphone teve 51 cliques e o computador teve 19 cliques. O pessoal gastou 128 no smartphone, mas teve 4 visitas no checkout aqui nesse caso, se fosse conversões seriam 4 vendas, e no computador teve 2. Aqui nesse caso eu não modifiquei nada aqui, porque para mim tá bom. Ele está entregando em ambos os dispositivos e ele está entregando, aqui nesse caso não é vendas, mas é checkout, mas ele está entregando bem em ambos os dispositivos. Agora, se eu viesse aqui, por exemplo, tivesse 15 vendas e 14 vendas fossem no celular e uma venda no computador, e no computador já tinha gasto R$200, eu viria aqui ou reduziria, excluiria o computador, deixava só no smartphone, ou reduziria o lance aqui para computador uns 30% a 40%, para o Google focar mais ainda no smartphone, que é onde está me trazendo resultado. Então veja, pessoal, que tudo isso aqui que eu estou falando reduz, diminui, aumenta numa faixa etária, num dispositivo, numa idade, no sexo, tudo isso é baseado em dados, não dá para tomar decisão do zero, subir a campanha já segmentando, não, isso aqui eu segmentei conforme eu fui colhendo esses dados ao longo do tempo, então você tem que ter esses dados para tomar essas decisões. E por último aqui que eu gosto também de olhar todos os dias é vir aqui no meu anúncio, principalmente quando eu trabalho na gringa, eu trabalho com pré-sell de cookie ou clonagem de página, você tem que vir aqui e clicar no seu anúncio para ver se aquela página está ativa. No meu caso não vai estar mais, porque eu acabei excluindo aqui a página de vendas do produto, mas você tem que vir aqui checar, abre a página, ver se o link de checkout está funcional, ver se o checkout está ativo, que às vezes o produtor desabilita a venda do produto e você nem sabe, está anunciando, está gastando e não está vendendo. Então isso aqui você tem que fazer, eu faço isso pelo menos umas 2 vezes por semana, principalmente na gringa. Eu clico no meu link, vou na minha pré-sell, vou lá no checkout, ver se ativo, se está tudo ativado, se tudo certinho, se tem meu link de afiliado, está marcando meu cookie, tudo certo, para não ter problema depois de estar gastando dinheiro e não estar recebendo nada. Isso aqui é importante também você fazer. Aqui eu dupliquei o meu anúncio, criei um anúncio, depois eu dupliquei e criei um outro anúncio com outras informações, com outros títulos, descrições. Então você pode focar, pode criar esses 2 anúncios e visualizar como que ele vai se comportar, qual que vai ser a performance de cada anúncio ao longo do tempo. E depois de um período de tempo você pode vir aqui e observar, esse anúncio 2 aqui, por exemplo, ele me entregou mais vendas do que o anúncio 1 que falava sobre preço, enquanto o anúncio 2 falava mais sobre entrega, frete grátis, essas coisas, e me entregou mais vendas. Então eu vou focar nesse anúncio aqui e vou pausar o anúncio de cima.
Então isso aqui tudo são análises de métricas que você pode comparar entre os anúncios. Ó, aqui foi um exemplo clássico, eu tinha 2 anúncios. Lembra que eu falei que tinha 6 conversões, ou seja, 6 visitas no checkout? Todas as visitas no checkout foram nesse anúncio aqui, ó, no segundo anúncio. No de cima aqui não teve nada, eu gastei quase R$40 e não tive nenhuma visita no checkout, nenhuma conversão. Enquanto no de baixo eu gastei 135, ou seja, gastei mais, só que eu tive 6 conversões aqui, ou 6 visitas no checkout, que cada uma dessas visitas no checkout custou R$23, então praticamente metade do custo do anúncio de cima. Então nesse caso aqui o que eu faria? Eu pausaria esse anúncio de cima, ficaria só com o de baixo e eu poderia criar um outro anúncio focando também nas mesmas características desse anúncio aqui, mudando algumas pequenas coisas para ver a performance deles ao longo do tempo. Outra coisa que eu gosto de olhar aqui nos anúncios é vir aqui em mais detalhes dos recursos, que é um linkzinho azul que vai estar abaixo, e vir aqui em combinações para ver como que o meu anúncio apareceu para o cliente. Então aqui vai mostrar todas as variações do anúncio que o Google mostrou para o cliente. Ó. Então sempre eu gosto de focar no nome do produto, que é site oficial, que tem desconto e o valor. Eu sempre coloco isso, eu sempre foco em valor, preço, oferta, ou chamada para ação, se é para comprar aquele valor. Então você pode ver que todos eles têm valor em algum lugar, ou valor inteiro, ou valor parcelado do kit, unidade única, ou pote único, e assim por diante. Então vocês podem observar também como que o seu anúncio está aparecendo. Então nesse vídeo aqui eu mostrei exatamente o que eu faço nas minhas campanhas diariamente. Eu entro, observo os termos, os dispositivos, onde que está, qual que é o público-alvo, onde que está aparecendo os meus anúncios, como que está aparecendo e se as páginas estão funcionando. Se você ficou com alguma dúvida em relação a algum ponto aqui do vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder na medida do possível. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal. Abraço pessoal e até o próximo vídeo.